Hello, gente linda aqui no meu canal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para vocês. Você que é novo aqui, já aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque sempre tem um conteúdo super bacana aqui pra vocês. Eu tô um pouquinho assim sumidinha, acho que tô há 2 meses já sem vir aqui gravar pra vocês, mas um dos motivos, creio que alguns de vocês já sabem, a faculdade tá me consumindo super, não que eu esteja reclamando, porque eu tô amando isso tudo que eu tô vivendo, mas a outra situação é a que eu vou contar aqui pra vocês no vídeo, tá? E me sigam também lá no meu Instagram, vou deixar o IG aqui em algum lugar na tela e bora pro vídeo. Vazio. Fora da vontade de Deus é vazio. Fora do propósito de Deus é vazio. As nossas vontades são vazias. Os prazeres da carne são vazios. Tudo aquilo que você fizer fora de Deus será vazio. Recentemente vivi uma experiência a qual eu tive a certeza, de fato eu experienciei o que é o vazio, que Deus sempre falou comigo, principalmente quando Ele me deu a primeira palavra, quando eu iniciei minha caminhada com Ele e eu aceitei como meu único Salvador, que tá lá em Eclesiastes 2, que fala sobre a vaidade das vaidades. A vaidade não como algo que a gente se preocupar com a nossa estética, de se arrumar, de se cuidar, né, do autocuidado, mas sim como algo vazio, algo ilusório, algo enganoso, algo que faz a gente focar somente em nós mesmos. Um sentido mais amplo, filosoficamente falando, seria um pouco de egoísmo e de orgulho. O pensar, eu preciso me satisfazer o tempo inteiro. O mundo, gente, ele não gira em torno das nossas vontades, daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente quer, daquilo que talvez seja o centro da nossa vida hoje. E de fato eu me pergunto hoje, e pergunto a você, o que tem sido o centro da tua vida hoje? As tuas vontades ou a vontade de Deus? Eu demorei um pouco a vir falar com vocês porque eu fiquei durante um mês inteiro longe, de fato, da presença de Deus, e isso pra mim foi horrível porque eu já vinha vivendo uma assídia espiritual, tava me afastando. É aquilo, gente, a gente acha que só porque a gente não tá sentindo as coisas, aquele calor, aquele fervor, né, o Espírito Santo tá queimando, tô sentindo tudo, Deus tá falando comigo, eu tô ouvindo o tempo inteiro, mas chegam momentos da nossa vida que a gente recebe silêncio, e silêncio de fato é silêncio. É difícil a gente aprender a lidar com silêncio, é difícil a gente aprender a lidar com sentir, porque tudo a gente precisa sentir, não é mesmo? E eu tava vindo assim, não estava fazendo as minhas orações todos os dias, rezando o meu terço, o meu rosário, ajoelhando e conversando com Deus todos os dias, sabe? Meu estudo bíblico tá parado. Durante esse tempo todo eu coloquei o meu coração, que como vocês já sabem, o nosso coração ele é reserva de tudo aquilo que nós somos, das nossas vontades, das nossas emoções, das feridas que a gente tem aqui dentro também, né? Porque muitas das vezes as nossas emoções, as nossas escolhas, elas são movidas às feridas, ao nosso ego, aquilo que de fato não tá 100% curado dentro do nosso coração. Então eu já vinha nesse caminhar de estar longe da vontade de Deus, longe da graça. E, gente, quando a gente está longe da graça de Deus, nós estamos longe a gente não tá rezando, é aquilo, orai e vigiai. Se até então aquela famosa frase, né, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E isso é real, por isso é que a gente não pode deixar de continuar em oração, mesmo não sentindo nada, mesmo tudo dando errado, mas assim, dando errado mesmo, e a gente não sentindo nada, e a gente assim.
Então, conforme eu vinha não sentindo nada, porque a gente, pra fazer as coisas, a gente precisa sentir vontade, né? Já repararam? Eu preciso sentir vontade de comer, senão eu não vou comer. Isso é natural, isso é da nossa natureza. Eu preciso sentir vontade de arrumar a casa, eu preciso sentir vontade de ir à academia, preciso sentir vontade de rezar. Não, eu não preciso sentir vontade. A gente prova o nosso amor a Deus quando a gente decide permanecer ali, por Ele, mesmo sem vontade nenhuma. Então a gente não precisa estar sentindo algo para permanecer, a gente precisa continuar, ser constante naquilo. E eu fui deixando passar. E o famoso vou deixar para depois. Não, eu vou deixar para depois, eu não vou fazer. A mesma coisa com os vídeos, gente, de vir aqui gravar para vocês. Mas é aquilo, eu não estava vindo gravar para vocês porque vocês sabem que tudo que eu venho falar aqui para vocês são diante de experiências minhas, né, que eu tenho com Deus. Eu não estar fazendo o meu estudo bíblico, eu não estar na presença de Deus, na graça dele, rezando, como eu iria vir aqui falar pra vocês? Eu não quero que isso seja algo forçado, nem pra mim, nem pra vocês, porque tudo que eu falo serve primeiro pra mim, pra depois servir pras outras pessoas diante da minha experiência. E isso tudo que aconteceu na minha vida me tirou de fato da presença de Deus. Eu não pude receber a comunhão, eu estava em pecado mortal. E a princípio isso não deu tanta ênfase, mas ao mesmo tempo que eu estava sentindo esse vazio dentro de mim, eu também estava sentindo falta de estar com Deus. Eu não deixei de ir na missa, tá, gente? Eu continuei indo à missa e todas as vezes que eu ia e que eu não podia comungar, porque a gente precisa de fato se arrepender daquilo que a gente fez de total coração contrito, tá? A gente precisa, não adianta eu ir lá conversar com o padre e não ter me arrependido daquilo que eu fiz. E muitas das vezes a gente demora um pouco a se ligar. E também uma outra coisa, será que precisa dar errado o que você tá fazendo, o caminho que você escolheu? Será que precisa dar errado esse caminho que você escolheu para que você possa se arrepender de fato? O que hoje na tua vida te impede de se arrepender diante dessa situação na qual você está vivendo? Eu me perguntava isso o tempo inteiro, mas o que me faz permanecer aqui? O que me faz manter a minha decisão? Porque da mesma forma que por amor a gente decide permanecer, a gente decide continuar, a gente decide mesmo sem vontade tá ali, colocar o nosso coração para Deus, mesmo sem ter o que falar ou diante de tantas outras situações na nossa vida mesmo, pessoal, humana, sabe? E a gente decide permanecer por amor. O que hoje tá movendo a tua permanência nessa situação que você tá vivendo hoje? A sua decisão, ela tá pautada no teu ego, no teu orgulho? A minha decisão estava sendo pautada no meu ego. Então, a vaidade estava gritando ali dentro de mim. Não é à toa que quando Deus bate numa tecla com você, é porque aquilo ali precisa real ser curado. E para todas as vezes aquilo ali ser curado, Deus vai precisar futucar a ferida, Ele vai precisar colocar você em determinadas situações que muitas das vezes não vão ser boas. Mas o problema todo, gente, é a gente não saber esperar, a gente ser impaciente diante daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está esperando. Ontem no programa do Padre Adriano, ele estava falando sobre alcançar metas. Muitas das vezes nós temos metas, mas o que a gente faz nesse caminho até a meta? A gente pode estar disperso, a gente pode estar atirando para todos os lados. Você pediu para Deus uma coisa, não pediu? Da mesma forma que eu pedi. Eu pedi uma coisa para Deus, eu tenho uma meta, eu quero muito isso. Mas do que adianta se nesse caminho até a meta eu tô totalmente dispersa, perdida, atirando para todos os lados de fato, sabe? Por quê? Porque você não sabe esperar, você não tem paciência, sabe? E essa situação, ela aconteceu toda durante a quaresma. Estava fazendo a quaresma de São Miguel. E assim, a gente quando entra em batalha, a gente começa umas orações mais fortes dessa, assim, durante a quaresma, que você precisa estar ali, vivendo aquilo ali na quaresma, em penitência, e você tá tentando se abster de determinadas coisas, e sabe, se doando, as brechas são abertas, o inimigo vai atacar, não tem como, ele quer, e
A gente tem brechas, da mesma forma que uma das minhas é a questão do ego ferido. Então, o que o inimigo faz? O inimigo, ele te chama pelo teu pecado. Ele vai lá e te chama ali no teu pecado. Ele sabe qual é o teu pecado, então ele vai te chamar pelo teu pecado. E ele te traz. Ele vem, ele te chama, ele te traz, ele consegue, sabe? E depois ele te humilha em relação àquilo ali. Mas Deus, ele te chama pelo teu nome. Ele chama pelo teu nome. E ele não te chama pra poder te julgar, ele te chama pra te curar, sabe? Então, de fato, eu ainda nunca tinha experienciado de fato o que era vazio. Eu entendi o que era vazio no escrito ali, né? Na teoria. Mas na prática eu ainda não havia experienciado o que de fato é o vazio. Eu não sei se vocês aqui já fizeram algum procedimento estético ou arrancaram um dente quando a gente toma aquela anestesia local, sabe? Que a gente coloca a mão assim, a gente de fato sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, mas a gente não sente nada. E foi exatamente isso que eu vivi, que eu senti. Um vazio. Na hora, parecia que Deus veio aqui. Ele veio aqui do meu lado. Eu fico até assim meio emocionada. E falou assim pra mim: era isso que você queria? É isso o que você quer, Tamara? É vazio. É vazio. Não tem propósito. É só a tua vontade. E você tá percebendo que a tua vontade, ela também é vazia sem mim? Gente, aquilo acabou comigo. Só que eu insisti. É o que eu falei pra vocês. O que mantém, no que tá pautado a tua decisão hoje em permanecer na situação que você vive? Eu fiquei durante um mês e eu tava totalmente pautada no meu ego, querendo satisfazer algo que não vai ser preenchido. A gente acha que a gente vai preencher a nossa vida, o nosso coração fora de Deus, e não vai. Se antes eu já tinha certeza disso, hoje, depois dessa experiência que eu tive, se tornou algo gigante dentro de mim. Não existe. Eu posso fazer todas as minhas vontades, todas, tudo. Eu posso trabalhar, eu posso ter tudo, sabe? Eu vou lá, eu vou satisfazer as minhas vontades, eu vou fazer tudo o que eu quero, mas se as vontades não estiverem pautadas em Deus, gente, não vai funcionar. A gente fica aí, ó, tentando preencher nosso coração, a nossa alma com bebida, com coisas do mundo, com droga, com sexo, com televisão, com roupa, com tudo, com amizades, com pessoas. Gente, não adianta. Eu tava tentando preencher algo que na realidade nunca vai ser preenchido. Nunca vai. O nosso ego, o nosso ego, o nosso eu, ele nunca vai ser preenchido. Vai ser como um buraco sem fim. Todas as vezes que eu colocar, nunca vai ter fim. Eu vou colocando, e eu vou sempre querer mais. É como se fosse um efeito de algo que, tipo, me dá um prazer instantâneo na hora, mas eu sempre vou precisar de mais, porque de fato aquilo ali já não vai fazer mais sentido pra mim. Eu vou preencher, mas tá, eu não senti nada. Então eu preciso de mais, e isso não, esse buraco, gente, esse buraco, no meu caso, foi a questão do ego ferido, sabe? Nunca vai ser preenchido, ele precisa ser curado por Deus. Todas as nossas vontades, a gente vai sempre colocar alguma coisa ali, como se fosse um compartimento, só que nunca vai estar a gente nunca vai estar satisfeito com isso, sabe? E existe uma linha muito tênue entre a vida, a graça de viver a vida na graça de Deus, de viver a vida no Espírito, de alimentar o Espírito, porque o nosso Espírito quer Deus, ele quer as coisas de Deus. Mas a nossa carne, nós temos uma inclinação para o mal. Então, se a gente não estiver, de fato, orando e vigiando, porque eu já tinha parado de orar, eu não estava todos os dias orando, estava vivendo a questão da CID, eu não
num torpor, tava vivendo como se, tipo assim, eu estivesse flutuando num lugar assim, deixa a vida me levar, depois eu faço. Entende? A gente fica muito vulnerável, sabe? Muito vulnerável quando a gente não tá vigiando, quando a gente não tá orando, sabe? Então essa linha, ela é tênue. A graça de Deus tá aqui e a vida no pecado tá aqui. É um milímetro escorregando. Você cai. E olha, eu vou dizer pra vocês que você às vezes demora a voltar. Mas o importante é a gente sempre voltar ao nosso primeiro amor. É se arrepender de todo o nosso coração. E voltar pra Deus. Voltar ao primeiro amor. Deixar ser guiado por Ele. Cuidada por Ele. Curada por Ele. Sabe? Por isso a importância de Jesus sempre falou, né? Orai e vigiai. E jamais se coloque em uma posição que você tenha que escolher entre sua vida com Deus e em permanecer no pecado. Nós temos que ter em mente, fixos, certo, de que só há um caminho a percorrer. E esse caminho é o caminho em Deus, com Deus. O mais louco disso tudo, que não é louco, né? É Deus o tempo inteiro. Pessoas que não tinham conhecimento da situação na qual eu estava passando, o tempo inteiro vinham falar pra mim, prudência, tá? Seja prudente. E essa é uma das virtudes, né? Que nos faz perceber as coisas à luz de Deus, sabe? E é estar atenta à voz de Deus. E como eu vou estar atenta à voz de Deus se eu tô vivendo no mundo, se eu tô totalmente imersa nas coisas do mundo, imersa no pecado? Como eu vou escutar a voz de Deus se eu não estiver orando, se eu não estiver rezando, se eu não estiver todos os dias convivendo com a palavra dele, com os ensinamentos dele? Não tem como. Então a gente precisa ser prudente, sim. Quando a gente peca, quando a gente está em pecado, a gente acaba se afastando do amor de Deus. A gente recusa o amor dele, sabe? E isso vai fazendo com que a gente fique assim murchinho, sabe? E cada vez mais se afundando no pecado. Cada vez mais se afundando nas próprias vontades, cada vez mais se afundando nesse próprio vazio. A gente precisa estar sim vigilante, sabe? A vigilância, ela nos protege das tentações, porque, como vocês sabem, a tentação começa aqui. Ela tá aqui dentro da gente o tempo inteiro. Tudo aquilo que a gente tem de bom dentro de nós é graça de Deus. Tudo aquilo que tem de mal somos nós mesmos. Que hoje a gente possa simplesmente não deixar de orar, não deixar de vigiar e permanecer na vida em Deus, para que aquilo de mal que existe dentro de nós não se sobressaia, para que a gente não viva num eterno vazio. A nossa vida aqui, gente, ela não foi feita para ser vazia. Ela foi feita para ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia do amor de Deus para conosco. E, mais uma vez, não permita viver no vazio. Não viva no vazio, gente. De fato, a gente tem consciência, sabe, daquilo que a gente está fazendo de errado. E, gente, vocês não têm noção de como foi bom. Já tem 2 semanas que eu fui, me confessei e foi, assim, libertador, foi maravilhoso, sabe? Ter voltado, ir à missa, poder receber Jesus no meu corpo, porque só assim a gente vai ter força. O mérito é dele, o mérito não é nosso. Eu não saí do pecado por mérito meu, eu saí do pecado por mérito de Deus. A glória é dele, é ele, sem ele não adianta. Gente, não adianta. Sem Deus não adianta. Sem Deus vai ser vazio sempre. Tudo que você fizer na tua vida vai ser vazio. Sem Deus, sem o propósito dele. A vontade de Deus tem que prevalecer. E para que a vontade de Deus prevaleça, a gente precisa estar, sendo prudente. Ouvindo e enxergando a luz de Deus. A luz da palavra dele, sabe? A luz do olhar dele. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Tô muito feliz de estar aqui de novo gravando pra vocês, porque isso me faz muito bem mesmo, falar dessas experiências que eu tenho com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e com certeza em breve teremos mais vídeos aqui.